Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com você e com toda a sua família. É uma alegria estar de volta no canal Classe de Professores para mais um trimestre de estudo bíblico. Nesta ocasião, vamos estudar um pouquinho o tema Provados pelo Fogo. Está baseado aqui neste livreto, neste livro trimestral chamado Lição da Escola Sabatina, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e nós estamos iniciando um novo trimestre com um novo assunto que, sem dúvida alguma, vai inspirar, vai motivar você na vida cristã. E nesta semana, o primeiro tema vai tratar daquilo que iremos conversar durante todo o trimestre. Vamos falar sobre provação, sofrimento, dificuldades que todos temos na vida e como estas coisas nos ajudam na maturidade cristã, no aperfeiçoamento cristão, e também vamos estudar um pouco sobre como resistir a essas provações, como ter resiliência diante disso, tudo isso logicamente baseado no texto bíblico e nas experiências dos autores e dos personagens bíblicos. Esse é o tema geral, digamos assim, da lição desse trimestre chamado Provados pelo Fogo. E a primeira lição está baseada num salmo muito conhecido nosso, Salmo 23, e o título dela é O Crisol do Pastor. Aliás, essa expressão crisol vai aparecer em vários títulos de lição nesses 13 sábados ou nessas 13 semanas que iremos trabalhar aqui. O que é crisol? Né? De forma muito simples, de forma muito objetiva, crisol é um recipiente para derreter uma substância em altas temperaturas. Então, se você tem, por exemplo, o ouro, você derrete e tira as impurezas e sobra só o ouro. Isso é feito num crisol. O crisol passou a ser também, para nós cristãos, um símbolo com o significado de prova, teste, provação da nossa fé. Então, quando falamos do crisol do pastor e estudamos o livro de Salmos, especificamente o Salmo 23, que é um salmo muito conhecido por todos nós vamos estudar um pouquinho sobre o que o Salmo 23 tem a nos dizer nesta questão de provação, nessa questão de luta, de sofrimento que a vida nos impõe. Então, eu diria assim que nós podemos olhar o Salmo 23 de várias formas. Certamente você já ouviu belos sermões, belas explicações, belas aplicações do Salmo 23 na sua vida. Mas nessa semana nós vamos reduzir um pouquinho o assunto e nós vamos trabalhar com dois aspectos do Salmo 23 que retratam a jornada da vida. Às vezes essa jornada vai por um caminho reto, tranquilo, plano, e às vezes essa jornada ela toma alguns desvios perigosos. Então eu intitulei o primeiro bloco da lição dessa semana como Jornada Reta, ou Rota Reta, ok? Então, em cima do Salmo 23, eu trabalhei alguns aspectos do Salmo 23 que mostram situações, a descrição de situações que indicam tranquilidade, segurança quanto a nós. Quais são elas? A primeira é a própria presença do Supremo Pastor conosco. Né? O Salmo 23, verso 1, começa dizendo assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isto dá a gente não apenas a sensação, mas a certeza de segurança, de tranquilidade, de que existe alguém acima de nós, fora de nós, mais forte do que nós mesmos, que está velando por nós, que está cuidando da gente, ok? Um segundo ponto que mostra que a jornada da vida pode ser reta, pode ser tranquila na maioria dos momentos, é que o texto diz que ele nos guia pelas veredas da justiça, ou pelo caminho correto, pelo caminho da justiça. E ele está nos guiando não só para esta vida, mas está nos guiando para o lar eterno. O Salmo tem um lance que mostra que um dia habitaremos na casa do Senhor para todo o sempre. Ou seja, Deus nos guia pelas veredas da justiça, está nos guiando a cada momento e até a eternidade. O pastor aqui também nos dá a ideia de um pastor que está buscando as ovelhas. Se você for para Ezequiel 34, verso 12, e 1 Pedro 2, 25,
Este quadro de um pastor que busca a sua ovelha para tratar dela, para cuidar dela, para amá-la e para vê-la crescer, é o quadro que também se apresenta no Salmo 23. Outra coisa interessante que tem o Salmo 23, que mostra que a vida pode ter jornada reta, tranquila, plana, é que o pastor protege contra os inimigos. O Salmo 23, verso 5, diz que Deus coloca uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, diz o salmista, usando um linguajar do mundo antigo, onde estar ao redor de uma mesa era símbolo de paz, era símbolo de vitória, era símbolo de uma posição correta. Então ele diz assim que diante dos inimigos Deus vai me proteger, Deus vai me ajudar, Deus vai me vingar, diria assim. Então, mesmo na vida difícil que às vezes temos, o texto do Salmo mostra a questão de Deus protegendo, o pastor protegendo as ovelhas contra os inimigos. Nós voltaremos a isso no segundo bloco, então aguarde um pouquinho, né? E finalmente o texto mostra que o pastor é bondoso e é bondoso sempre. É bondoso agora e bondoso no futuro. Porque ele diz assim, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ou seja, ele está falando aqui de passado, presente e futuro, ou seja, jornada reta, com a presença, a bênção, a proteção do Supremo Pastor, o bom pastor. Não é? Bom, mas a gente poderia parar por aqui, seria tudo mil maravilhas, né? Mas pensando no tema do trimestre, que tem a ver com provação, com sofrimento, com lutas que todos passamos, o Salmo também nos apresenta outras realidades. Uma jornada agora com desvios, ou rotas com desvios, caminhos com desvios. Por exemplo, aparece uma expressão não muito legal no Salmo 23, que diz assim, que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, né? Um lugar escuro, ele indica momentos difíceis da nossa vida, e momentos em que a gente não consegue enxergar o futuro com esperança, onde nós passamos por dificuldades várias, né? O texto aqui, vale da sombra da morte, ou seja, a morte está rodeando você. E aqui pode ser um símbolo de todas as provações, dificuldades, né, muros que se interpõem diante de você, que se colocam diante de você e que você precisa ultrapassá-los. E muitas vezes você não tem muita perspectiva deste futuro. Então, o vale da sombra da morte, então essa é uma rota com desvio. Todo mundo tem, em algum momento da vida, ou em vários momentos da vida, o seu vale da sombra da morte. Um segundo ponto que nós já consideramos no bloco anterior, mas que é bom a gente reconsiderar, é essa questão da mesa que o salmista fala, que Deus faz na presença dos seus inimigos, né? Na presença dos meus inimigos, diz o salmista. Isso indica uma triste realidade, que na vida nós não temos só amigos, nós temos inimigos, nós temos traidores que cruzam o nosso caminho, nós temos gente que não gosta de nós. Há muita gente que gosta da gente, há muita gente que de fato nos ama, não podemos aí simplesmente generalizar essa questão. Há gente que vive assim apavorado, há gente que vive sempre digamos assim, com cautela, porque ele tem medo, não é? Não, devemos confiar nas pessoas, devemos viver de forma equilibrada nos nossos relacionamentos, senão nós vamos ficar um sujeito obcecado, um sujeito com problemas, né? Mas o texto deixa claro também que, apesar de tudo isso, na vida vamos encontrar inimigos. O salmista tinha os seus inimigos, né? O caso de Davi tinha vários inimigos, inimigos políticos, inimigos religiosos na sua época também. Isso não é diferente com você e comigo. Então, nós não podemos ignorar isto. Por outro lado, a vingança do que nos fazem os nossos inimigos está com Deus. O texto deixa isso claro, que quem prepara a mesa da vitória, é Deus.
Então, nós não podemos fazer justiça, como dizem na expressão popular hoje, com as próprias mãos. Nós não podemos tomar para nós esta vingança, né? O cristianismo ensina que devemos amar até os nossos inimigos. Então, o texto aí do Salmo 23 é um texto que se coaduna com a própria pregação de Jesus no Sermão da Montanha, né? Nos mandando amar até os inimigos, perdoar os que nos fazem mal. Por quê? Porque, no fundo, toda vingança está com Deus. E toda proteção também está com Deus. Devemos confiar que Deus vai nos proteger. Nós estamos nas mãos de Deus. E esse é um ponto extremamente importante. Para a gente concluir, então, a lição dessa semana, de rotas retas e de rotas com desvio, eu faria uma pergunta para você. Às vezes dá a impressão que Deus é que nos conduz para as tentações ou para as provações, né? Alguns chegam a dizer que Deus é que nos conduz para o vale da sombra da morte, muitas vezes. Bom, nós vamos estudar um pouquinho sobre isso mais adiante, né? Há um texto bíblico, por exemplo, do Mateus, capítulo 4, verso 1, que retrata a tentação de Jesus, que diz que ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. Então, alguns tomam isto como um tema que indica que a tentação vem de Deus. Mas, por outro lado, Tiago 1 diz que Deus a ninguém tenta. Né? Tiago 1,12, Deus a ninguém tenta. Então, como a gente explica isso? Né? Nós vamos voltar a esse assunto. Essa lição ela repete alguns conceitos para ficarem bem fixados na nossa mente. Mas o que a gente pode dizer de imediato é que muitas vezes a Bíblia usa a palavra tentação ou provação em dois sentidos, né? Muitas vezes a tentação é tentação mesmo, é a propaganda do diabo para nos levar a separar de Deus, nos levar a pecar. Por outro lado, a tentação também pode ser uma provação, é algo que Deus permite que acontece em nossa vida para testar a nossa fé. Assim podemos ver no caso de Abraão, podemos ver no caso de Jó e podemos ver também no caso do próprio Jesus, que foi provado, né? Então, será que Deus conduz para o vale da sombra da morte? Então, seria um assunto para você conversar um pouquinho com seus alunos e discutir esse assunto aqui no final da lição dessa semana. Que Deus te abençoe. Semana que vem, se Deus permitir, estaremos de volta com você para mais um estudo da sua palavra. Que Deus abençoe você e sua família. Não esqueça que aí embaixo, na descrição do vídeo, está o resumo escrito desta palestra, deste tema da semana. Você pode ali usufruir de um esboço, de um resumo de tudo que falamos aqui. Deus abençoe e até lá.